Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula do nosso curso de Bacharelado em Agronomia, disciplina de Apicultura. Na aula passada nós vimos sobre a abelha rainha. Hoje então vamos falar sobre o zangão e a abelha operária. O que nós temos então, pessoal, para falar do zangão em si? Bom, o zangão ele apresenta uma única função, que é o quê? Fecundar as rainhas virgens ou princesas ainda, como nós vimos na aula passada. Essa vai ser a única função assim, real que o zangão tem para colmeia. Para nós, como apicultores ou amantes da apicultura, ele vai ter uma outra função que eu vou falar mais para frente para vocês. Então, assim, ó, o zangão ele é o único macho da colmeia. E diferente do que muitas pessoas pensam, ele não possui ferrão, logo ele não vai vir, digamos, nos machucar, como muitas vezes a gente pensa, né? Faz associação com o nome, né? Zangão, que ele é brabão, etc. Que vai vir nos machucar, mas não, ele não tem ferrão, então ele não nos machuca. E ele vai vir daquele ovo não fecundado depositado pela rainha, entre então aquela parte da partenogenia. Outro ponto assim, ó, que o zangão também não tem são os órgãos de trabalho. Ou seja, ele não faz outra coisa que não seja ficar à procura, à espera de uma rainha virgem ou princesa, como queiram falar, para fecundá-la. E os zangões, eles vão vir, então, um novo adulto, após 24 dias que a rainha colocou aquele ovo. E vão atingir a maturidade sexual em torno ali dos 12 dias de vida. Outra curiosidade sobre o zangão é que ele vive de 80 a 90 dias, lembrando se ele não fizer a cópula com a rainha. Por quê? Porque ele morre, lembra que eu falei no vídeo passado. E eles são exclusivamente dependentes das abelhas operárias para sobreviver. Por quê? Porque eles são alimentados por elas, ou seja, as abelhas operárias é que alimentam o zangão. O zangão não tem nem a capacidade de se alimentar, só quer saber de procurar a abelha que está lá no voo nupcial. Mas vocês devem estar pensando, bom, eu queria ser um zangão, uma vida maravilhosa. Não esqueçam que além deles morrerem, se conseguirem cumprir a única função deles, digamos assim, para a colmeia, outro problema que eles têm é o seguinte, na falta de alimento, as operárias vão deixar de alimentar eles. E não só isso, vão expulsá-los da colmeia. E o que acontece? Essa falta de alimento, normalmente ela vai ocorrer no período do outono e no inverno. Então, eles vão acabar morrendo de fome e de frio ou de fome. Tá? Então, assim, uma maneira ou outra, eles vão acabar morrendo. Então, já não é tão boa assim, né, a vida do zangão. Outro ponto que nós podemos citar sobre o zangão é que normalmente ele tem, assim, claro, vai variar de uma raça de abelhas para outros, mas ele tem mais ou menos 2 vezes o tamanho de uma operária. E o outro ponto que eu falei anteriormente para vocês, que é uma das funções que nós temos do zangão, essa mais para nós apicultores, é que a presença de zangões significa que a colmeia está em franco desenvolvimento, ou seja, que tem alimento e abundância. Então, função para a colmeia do zangão, fazer a cópula com a rainha. Função para nós como apicultores, perceber que aquela colmeia está boa, porque se tem zangão, tem alimento em abundância, está em franco desenvolvimento, é uma colônia forte. Então né? Então é uma das funções que nós temos dos zangões. Outro ponto, apesar de não possuir órgãos de defesa, né, como eu disse, ele não tem ferrão, ou de trabalho, então que ele não ajuda em nada na coleta do pólen, do néctar, por exemplo, o zangão ele é dotado de aparelhos sensitivos excepcionais, ou seja, eles perderam por um lado, mas ganharam por outro. Então, o que é isso, né? Esses órgãos sensitivos excepcionais que eles têm? É a compensação pela falta de outros órgãos para ter um olfato ou uma visão mais apurada, ajudando eles o quê? Perceberem que aquela rainha virgem está voando, fazendo o voo nupcial a uma distância de até 10 quilômetros da onde encontra-se o zangão. Então, eles perderam por um lado e ganharam pelo outro. Lembrando que os zangões eles vão normalmente estar agrupados em determinados pontos próximos às colmeias. Eles não necessitam, teoricamente, estar ali na colmeia. Geralmente, eles vão vir para se alimentar. Tá? Eles podem estar ali perto, então está 1 metro, 2 metros da colmeia, está numa árvore próxima, etc. Sempre o quê? À espera que saia a rainha para o voo nupcial. Ah, mas foi falado que a rainha só sai uma vez na vida e isso vai ser trocado no mínimo em 3 anos. Sim, mas aí vai ficar vindo os zangões porque pode dar algum problema. As abelhas estão sempre se preparando para algum eventual problema que ocorra naquela colmeia.
por exemplo, alta população, a rainha morrer de alguma coisa, eles serem atacados pelos inimigos, etc. Então, vai estar sempre tendo ali as novas gerações vindo, tá? Esperando um problema que ocorra, alguma coisa assim, ou para se proteger mesmo. E quando, então, esses zangões que estão ali à espera descobrirem que a rainha saiu para o voo nupcial, eles vão sair em perseguição a ela. Tá? Para fazer, como eu disse na aula passada, a cópula em pleno voo e, como eu disse, altas altitudes, né? Altas alturas. Então, ali no mínimo 11 metros é que vai estar do solo ou do nível da colmeia, como queiram se referir, fazer essa associação, que a gente vai conseguir encontrar ali o zangão encontrando a abelha rainha. E não esqueçam do que eu falei na aula passada e repito aqui. Após a cópula, seu órgão genital é rompido, ficando preso na câmara do ferrão da rainha e o zangão acaba morrendo. Então, o que é o resumo da vida do zangão? Esperar a rainha para copular, se encontrar a rainha e conseguir copular, vai morrer. Se não conseguir copular com a rainha, não conseguir encontrar ela, vai viver de 80, 90 dias se não faltar alimento naquela colmeia. Se faltar, ele é expulso e morre de fome ou de frio. Certo? Vamos passar agora então aqui para as abelhas operárias. O que nós temos aqui? A abelha operária ela é responsável por todo o trabalho realizado no interior da colmeia. Então, pessoal, elas vão estar lá fazendo a higiene da colmeia, ou seja, a limpeza, vão estar garantindo o alimento, garantindo a água do que as outras abelhas necessitam para sua sobrevivência, vão ter aquelas que vão estar coletando pólen e o néctar, vão ter aquelas que vão estar produzindo a cera, vão estar aquelas que vão estar construindo os favos, aquelas responsáveis pela alimentação da rainha, alimentação dos zangões, alimentação das larvas e aquelas que vão estar cuidando da defesa da família. Ou seja, lembrando, as abelhas são insetos sociais, ou seja, tem castas, etapas, funções determinadas que cada uma vai passar durante toda a sua vida e vai ter a sua importância para a colmeia. Além dessas atividades citadas, elas ainda, as operárias, ajudam a manter a temperatura estável ou temperatura ideal para a colmeia, variando entre 33 e 36 graus Celsius no interior dessa colmeia é o ideal para elas sobreviverem em uma situação boa assim de temperatura. Tá? E elas vão coletar os itens e outras vão pegar esse item coletado néctar e pólen para fazer e estocar o mel, que vai estar sempre assegurando a alimentação da colmeia. Lembrando que a gente nunca deve retirar todo o mel da colmeia, porque né, o mel é dos itens apícolas o principal comercializado. Então a gente nunca deve tirar todo o mel da colmeia, porque senão as abelhas irão morrer. Outro ponto, se está muito frio, elas com o próprio corpo, com seu próprio calor, as abelhas elas vão aquecer as larvas. E elas elaboram a própolis, ou própolis, né, que é muito mais conhecido como própolis. Antigamente nos livros se falava própolis, tá? Que é o quê? Uma substância processada a partir das resinas vegetais, que são utilizadas para quê? Desinfetar favos, as paredes, vedar frestas, fixar pés. Então, se tem uma abertura, assim, rachou aquela caixa de vocês na madeira, as próprias abelhas vão tentar fechar com essa resina que elas produziram. Outro ponto também, entrou um inimigo ali, algum bicho, alguma coisa assim para atacar elas. Elas vão matar e para não feder, não apodrecer ali dentro, se elas não retirarem, elas enchem dessa substância esse inimigo para ele ficar mumificado ali na colmeia e não apodrecer, não ficar fedendo, não estragar o produto, a harmonia delas. Outro ponto que a gente pode citar, então assim, ó, sobre as abelhas operárias, tá? Elas podem ser resumidamente como o quê? Responsáveis por todo o trabalho que envolve a colmeia. Em relação à vida delas, então pessoal, assim, ó, do momento que a rainha fez a postura do ovo até ter uma nova abelha operária, já na fase adulta, a gente vai levar 21 dias. E assim, ó, devido a alguns estudos feitos, constatou-se que conseguem viver até 6 meses uma abelha operária. Porém, isso é chamado situações excepcionais, ou seja, uma situação de pouca atividade. Tá? Por quê? Tem muita abelha, então elas não fazem tanto trabalho assim, ou não trabalham tanto numa parte específica da sua vida. Por quê? O normal é não ultrapassar 60 dias. Ou seja, ali de 6 meses, que é o máximo que foi, digamos, vivido por uma abelha, o normal é viver ali 2 meses, devido à intensa atividade que elas têm dentro da colmeia. Mas apesar dessa sua vida curta, né, então como eu disse, a vida dessas abelhas
operárias é o mais intenso possível. E talvez por isso, por ser muito intenso, que elas vivam em torno ali de 60 dias. Por quê, pessoal? Mal elas já, entre aspas, nasceram, ou seja, né, mal emergiu um novo adulto, ela já tem uma função, que é qual? Fazer faxina, limpando os alvéolos, que é aqueles hexágonos onde elas ficam, o assoalho, as paredes da colmeia. Então, assim, ó, mal emergiu um novo adulto, já tem um emprego, digamos assim. A partir do 4º dia de vida, a operária, então, ela deixa de fazer a faxina e vai trabalhar, digamos, na cozinha da colmeia. Fazendo o quê? Devido ao desenvolvimento das glândulas hipofaríngeas que elas possuem, elas conseguem fazer o quê? A alimentação das larvas que estão lá na colônia e também a alimentação da rainha. Então, elas conseguem, através dessas glândulas, passar o alimento à frente. Nesse período, elas vão ser chamadas então de nutrizes e vai ali em torno do 4º dia de vida até o 14º. Então, elas vão ingerir o mel, o pólen, a água que foram ali produzidas, coletadas, vão misturar esses ingredientes no seu estômago e vão regurgitar. Ou seja, né, é o vômito, como algumas pessoas se referem. Ah, eu não como mel porque é o vômito da abelha. Não está tão errado falar isso, não é algo nojento, tá, pessoal? É o que? Elas engolem isso para ter transformações químicas no interior delas e daí depois elas regurgitam esse alimento para dar comida tanto para as larvas quanto para a rainha. Só que a rainha daí é um processo diferente. Tá? E essa mistura que elas fazem vai ajudar, né, a ser o alimento daquelas abelhas que estão por emergir, ou seja, vai alimentar a fase larval e também vai alimentar os outros adultos que nós temos lá na colmeia. Outro ponto é com essas glândulas hipofaríngeas, como eu disse, elas conseguem alimentar a abelha rainha através da geleia real. Tá? Pessoal, não esqueçam disso. A abelha rainha é somente alimentada com geleia real, que é o que dá todo o organismo que ela necessita, né? Todo o suporte para o desenvolvimento da sua reprodução. Não esqueçam disso. As operárias passam então também a alimentar a rainha, que são alimentadas exclusivamente, ou que é, né? No caso, pensando que só tem uma por colmeia, mas pensando no geral, todas as rainhas do mundo são alimentadas exclusivamente com a geleia real. E nesse momento, a operária, ela era nutriz, tá? E se ela está alimentando a rainha, ela é chamada de ama. Que também são aquelas que andam junto com a rainha protegendo ela, que são as amas. Então, ela está na fase de ama. Se não for para a fase de ama, as nutrizes vão ser promovidas para a fase de engenheiras, que tem o quê? Desenvolvimento, então, das chamadas glândulas serígenas. Então, tivemos as hipo e agora temos as serígenas desenvolvidas. O que acontece mais ou menos ali a partir do 9º dia de vida. Porém, ela permanece como nutrícia até o 14º dia. Como assim? Está esperando, digamos, vaga na próxima escala de trabalho. Podemos fazer essa associação. Então, agora, com essas novas glândulas, elas vão poder produzir a cera. Tá? E daí por isso que elas são chamadas engenheiras. Então vão poder construir os favos, as paredes da colmeia e fazer a operculação. Tá? O que é a operculação? É aquele momento em que as abelhas conseguem produzir uma fina camada de cera para fechar os alvéolos ou as células, como queiram se referir, onde estão contidos ou armazenados as larvas que estão vindo para a próxima geração, seja zangão, seja operária, assim como o mel maduro que fica guardadinho em outros pontos da colmeia. Além desse trabalho, elas também passam a produzir mais mel, tá? Transformando então o néctar das flores que é trazido por suas companheiras. Então é nesse momento assim que a gente vai ter aquela distinção. Ah, o mel de laranjeira, mel disso, daquilo. Porque elas trouxeram o néctar da laranjeira e essas que estão como engenheiras agora que vão produzir o mel lá do néctar da laranjeira. O mel não vem pronto, pessoal, tá? Então vai ser coletado o néctar, o pólen e a partir do néctar, da água, etc., vai ser produzido esse mel, mas nós vamos ter a aula específica disso mais para frente. Então, assim, ó, até essa fase, ou seja, a fase de engenheiras, as operárias elas não voam. Elas têm as asas, mas ainda não fazem voos. Desde o momento que emergiu o novo adulto, elas já são, digamos, completas. Tem os 3 pares de pernas, tem os 2 pares de asas, tudo normal, não tem nada vindo depois, tá? É um adulto perfeito. E a partir então do 21º dia,
essas operárias vão passar por uma nova transformação, ou seja, uma nova função vai ser adquirida dentro da colmeia. Elas vão passar a fazer o quê? A abandonar o trabalho interno, ou seja, elas deixam de ter o trabalho interno para ter um trabalho externo, fazendo o quê? Coletando água, coletando néctar, coletando pólen, trazendo lá a própolis, que temos diferentes própolis, a verde, a vermelho, nós vamos ter aula específica disso e vamos ver por que é tão caro esse produto, e também a defesa da colônia, ou seja, da colmeia. Então, nessa fase, as operárias que antes eram engenheiras agora vão ser chamadas de campeiras, tá? Então, assim, pessoal, resumidamente, nós temos aqui ó, a idade, tá? Vocês podem ver ali que eu citei até 4 dias, aqui está 1 a 3 dias. Por quê? Conforme fontes diferentes, autores diferentes, vai mudando ali a idade, fica cada um, assim como as funções. Vocês podem ver que apareceu ali guardas, que são aquelas que vão estar só defendendo a colmeia. Mas, normalmente, muitos autores já colocam elas como campeiras, porque é trabalho externo, que elas ficam do lado de fora. Então vai depender do autor que vocês estarem pesquisando, vocês vão ver diferentes nomeações para etapas, digamos, iguais, como ali, ó, guardas, operárias ou campeiras. 18 a 20 dias são guardas, só proteger contra o inimigo. 21 dias em diante, operários ou campeiras. Lembrando que as campeiras também vão ser as guardas, tá? Então dá para botar que é acima de 21 dias de engenheira já passa direto para campeira. Se vocês trabalharem assim, vocês não estão errados em relação a essas funções das abelhas. Nessa ilustração, então, a gente pode ver como é que funciona a parte do ciclo de vida das abelhas. Então, no primeiro momento, lá em cima, de cima para baixo, nós temos a rainha botando o ovo, fazendo a deposição. Depois ali uma operária, tá? Fase nutriz, alimentando a larva. A larva vai se desenvolvendo. Depois chegou na etapa da engenheira ali, que fez o quê? Que é a terceira figurinha. Ela está fechando, tá? Fazendo a operculação, fechando esse alvéolo. Depois vem a fase de pupa e ali no final, então, está emergindo uma nova abelha adulta. Como eu disse anteriormente, ela já vem completa. Tá? Por que eu estou frisando isso do completo? Porque até virar campeira ela não voa, tá? Ela só caminha no interior da colmeia. Só depois ali que ela passa para a fase campeira, ou para a função de campeira, que ela vai começar a voar. Não que elas não tenham a habilidade de voar, mas é aquela situação que vai tendo itens que vai sendo liberados. Então imagine assim, é como se fosse um jogo de videogame que vocês têm que ir evoluindo para ir desbloqueando itens que vocês podem usar, tá? É como se fosse isso, itens que vão sendo desbloqueados na vida da abelha. Nessa outra ilustração, então, a gente pode perceber assim, só a comparação dos dias que leva cada uma das fases, lembrando que a fase quem vive mais rápido esse ciclo do ovo até o adulto é a abelha rainha, depois a operária e por último o zangão. Aqui é só para nós vermos a diferença entre como é que é feita a concepção da abelha operária. Como é que vai ser determinado que vai ser uma abelha operária e como é que vai ser um zangão. É tudo no formato ali dos alvéolos. Então, na figura 1, a da esquerda, o que acontece? A abelha rainha ela é levada para fazer a postura do ovo. Quando ela coloca ali o abdômen, tá? O alvéolo ele vai ser menor, o diâmetro, digamos assim, tá? Que é um hexágono, vai comprimir o abdômen dela. Então, ela faz a fecundação desse ovo. Lembrando que ela saiu, fez o voo nupcial, teve o seu sêmen, captou, né, o sêmen dos machos, dos zangões, e ela vira, entre aspas, hermafrodita nessa fase. Ela tem a habilidade de botar um ovo fecundado e um ovo não fecundado. No caso aqui, ó, da figura 2, da direita, como o alvéolo é maior que o normal, a abelha ela põe o abdômen dela com fogo. Então, ele não é pressionado, não ocorre a fecundação, tá? Ou seja, não tem a ida do esperma, do sêmen, para esse ovo, então ele vai dar origem a um zangão, que é o ovo não fecundado. Então é assim que a abelha rainha sabe se vai ter um zangão ou não, né? As abelhas sabem se vai ser um ovo fecundado ou não. Se comprimir o abdômen, é ovo fecundado. Se não comprimir o abdômen, que é um alvéolo maior, não é operária, e sim um zangão que nós vamos ter. Aqui nessa outra ilustração, nós podemos ver então o desenvolvimento, a evolução, né, de diferentes abelhas. Temos uma à direita para a esquerda, ainda na fase de larva. Depois a fase chamada de pré-pupa e depois subindo a fase pré-pupa. E a tampinha ali em cima é o opérculo que a gente pode ver. Nessa outra ilustração nós vemos o quê? As diferentes fases então, da evolução do ovo. Lembrando que o ovo não é bem redondinho, é como se fosse uma vírgula, digamos assim, uma associação que um outro colega de vocês fez no outro ano. Diferentes comprimentos, tamanhos da larva, a chamada pré-pupa,
os diferentes níveis da pupa e até o novo adulto da abelha. Não esqueçam que varia. A abelha rainha é mais curto esse ciclo, a operária seria o ciclo intermediário e o zangão o maior ciclo, que a gente tem um ciclo mais longo de desenvolvimento. Nessa outra ilustração são só para vocês verem aqui, ó, nós temos na fileira lá de cima para baixo, né, lá na fileira em cima, nós temos apenas o ovo, depois nós temos a evolução das etapas de larva. Tá? E sempre fica ali o alimento, sempre vai ter abelhas cuidando, e vocês podem ver que ainda não está tampado, não está operculado, né? Então não foi feito operca, a tampinha de cada um desses alvéolos. Por quê? Porque as abelhas necessitam alimentar cada uma dessas larvas. Quando elas entram na fase de pupa, na pré-pupa, que delas não estar mais se alimentando, aí é fechado, né? Ou vem a engenheira, larga a cerinha ali para fazer o chamado opérculo, a tampinha, como eu digo, para fechar esses alvéolos e daí segue o ciclo da vida. Outra ilustração também para nós vermos a evolução. Então, cada uma das 4 etapas, né? Larva, pré-pupa, pupa e o adulto, como é que fica, né? Em uma outra colmeia. Aqui que eu falei para vocês na aula passada, tá? Que nós temos as realeiras nas laterais, é o que a gente pode ver aqui bem à direita. Essas são as realeiras, tá? E os alvéolos dos zangões e os alvéolos das operárias. A gente pode ver que é bem maior mesmo o do zangão. Então, não vai ter o abdômen sendo pressionado, comprimido da abelha rainha e ela não vai fazer a fecundação desse ovo. Então, um ovo não fecundado. Não esqueçam disso. A diferença de um ovo de abelha operária para zangão é que o zangão não é fecundado porque o alvéolo tem, digamos, o maior diâmetro, tá? Não comprime o aparelho, o abdômen da rainha. Não esqueçam disso. Aqui então só uma ilustração para a gente ver mais ou menos o tamanho, tá? Como eu disse para vocês, muda conforme as fontes. Aqui a gente tem ali a operária de ali 15 milímetros, a rainha 20 e o zangão 18. Lembrando que o zangão pode ser até o dobro, tá? E a abelha rainha 2,5 vezes maior. Depende muito das raças que nós estamos trabalhando de abelhas, tá, pessoal? Então, para a videoaula de hoje era isso. Assim a gente termina esse ciclo do Conhecendo as Abelhas. Primeiro vídeo falamos da rainha, segundo vídeo falamos do zangão e da operária. Certo? Pessoal, bom estudo a todos, um forte abraço e até a próxima aula.